Queridos e amados irmãos, a paz do Senhor, queremos louvar a Deus por mais esta oportunidade de publicarmos mais um vídeo de Escola Bíblica Complementar, um vídeo comprometido com a poderosa Palavra de Deus. Quero aqui agradecer muito especialmente a todos os nossos queridos irmãos que têm acessado esse canal, têm se inscrito, têm dado aí o seu like e têm colocado lá os seus comentários que têm dado incentivo a que nós continuemos. Fico muito feliz em poder estar edificando algumas vidas e de repente levando um conteúdo diferenciado. É nessa quantidade, nessa diversidade de opiniões, nessa pluralidade de pensamentos e de reflexões que nós vamos aprendendo mais e mais e enriquecendo o nosso conhecimento. Eu estudo a lição, me enriqueço com o conhecimento da lição, leio outros livros e a gente aprende mais um pouco com outros autores e de repente alguém posta um comentário e nos ajuda também, e nessa troca de informação a gente vai enriquecendo. Então, muito obrigado por você que tem semanalmente acompanhado esses vídeos e nos dá muita satisfação saber que tem lhe dado proveito todos esses ensinos. Muito bem, queridos, nós estamos estudando sobre a batalha espiritual e a lição de hoje, lição número 6 para 10 de fevereiro de 2019, é a lição que trata sobre quem domina a sua mente. Nós sabemos que a maior parte das batalhas se dão realmente na mente humana, né? Nós lutamos contra o mundo sistema, lutamos contra Satanás e lutamos contra a carne com as suas paixões, com as suas concupiscências. E esta batalha se dá normalmente na mente humana, não é? Então, a lição desta semana fala sobre quem domina a sua mente. O texto áureo da lição nos diz assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Filipenses 2:5. A verdade prática nos diz assim: os substantivos mente, sentimento e entendimento pertencem à esfera do intelecto, que permite à pessoa aprender, desejar, pensar e agir. O texto, meus irmãos, referência, que é leitura bíblica em classe, se encontra em Filipenses 4, versículos 4 a 9, que diz assim: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Seja a vossa equidade notória a todos os homens. Perto está o Senhor. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplicas com ação de graças. A paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Esta é a nossa lição, não é? O primeiro tópico da nossa lição vai estar falando um pouco sobre os filipenses, não é? A doutrina aos filipenses, o relacionamento, o ensino. O tópico 2 vai falar sobre a mente no contexto bíblico. E o tópico 3 vai falar sobre a mente de Cristo, o sentimento de alegria, nossa gratidão a Deus, a paz de Deus e etc. Aqui está o comentário do pastor Ezequias. Nós montamos aqui, irmãos, alguns tópicos, Montamos aqui, a princípio, 10 tópicos, onde nós estamos trabalhando essa questão da mente.
não é? Eu quero dispensar alguns comentários que já estão na lição, não é? Que são contextuais, e quero ir direto aqui ao ponto, né? Sobre essa questão do domínio da mente. E estudando essa lição, eu lembrei de uma certa ilustração que o nosso pastor de saudosa memória, pastor José Antônio dos Santos, muito conhecido no Brasil como pastor José Neco, ou pastor Neco, né? Ele dizia que o pássaro ele pode até pousar na sua cabeça, mas você não pode deixar que ele faça ninho na sua cabeça. Então, ele estava dizendo que os maus pensamentos podem vir, as tentações, não é? E outros tipos de coisas que penetram a nossa mente, não é? E que é impossível você não deixar que essas coisas muitas vezes venham, mas você pode evitar que essas coisas façam ninho em sua mente e que elas cresçam dentro da sua mente. Muito bem. Então, meus queridos, eu enumerei aqui alguns pontos que eu quero trazer para os irmãos, e pode ser que você esteja vendo esse vídeo pela primeira vez. A minha intenção é complementarizar o assunto, é aproveitar o título, que já é muito rico, e alguma coisa que está na nossa lição, e acrescentar. Eu coloco aqui 10 tópicos, pode servir para você complementarizar a sua aula, para você que é pastor, que dá aquela palavra final depois da EBD, trazer alguma coisa nova também, e no final nós vamos estar enriquecendo a lição. Então, queridos, a primeira coisa que eu enumerei aqui é que a mente é dominada por aquilo que a exercita. A mente é dominada por aquilo que a exercita. Ora, a mente precisa ser exercitada. Há pessoas que exercitam sua mente lendo bons livros. Há pessoas que exercitam sua mente lendo a Bíblia. Há pessoas que exercitam sua mente com meditações saudáveis e uma série de coisas. Como há outros que exercitam sua mente muitas vezes focados em televisão, focados na internet, né, em muitos assuntos que nós temos na internet, né? Uns exercitam sua mente acompanhando o Campeonato Brasileiro de Futebol, outros exercitam sua mente memorizando textos bíblicos, outros memorizando piada e por aí vai. Bom, aquilo que exercita sua mente será o que vai exercer domínio sobre a sua mente. Bom, se esta é uma verdade, eu preciso cuidar com aquilo que está preenchendo a minha mente, né? Com o que eu estou exercitando a minha mente. Nós temos a Bíblia, que é o livro dos livros, é o nosso manual que nos conduz na caminhada, onde está o conjunto de doutrinas que nós cremos, onde está os ensinamentos de Jesus e muita coisa boa, não é? Então, isso é uma forma de exercício. O cristão deve exercitar a sua mente na leitura da palavra. Nós também temos que ter, meus queridos irmãos, um grupo seleto de autores, bons autores evangélicos, né? Existem alguns que não são evangélicos, mas são bons autores. A gente precisa ser seletivo naquilo que a gente lê. Você pode estar exercitando sua mente com uma literatura perniciosa. Há literaturas que conduzem a pessoa à depressão. Há literaturas que conduzem a pessoa até à violência. Tanto literatura como filmes e outras coisas, que não edificam e que exercitam maleficamente a nossa mente. Então, a mente é dominada por aquilo que a exercita. Em segundo lugar, as ações externas são reflexos de um coração cheio, e este coração que é alimentado diariamente. Há um versículo Mateus 12:35, que diz assim, que a boca vai falar do que o coração está cheio, não é? Eu até anotei uma frase aqui que diz, aquilo em que você mais pensa é aquilo que você é. Por quê, queridos? Na medida em que eu alimento a minha mente com coisas boas ou com coisas más, mais cedo ou mais tarde eu vou refletir isso externamente.
eu vou exteriorizar isso. Né? Nós sempre ouvimos alguém dizer assim, não importa o que você é por fora, importa o seu coração. É uma verdade que o coração é o mais importante, mas, meu querido, do que o coração está cheio, nós vamos ter reflexos exteriores. Não adianta, não tem como esconder. Eu não sei se esse é o termo técnico que a psicologia usa muito, mas ela tem uma denominação aí de ato falho, que é quando você está tentando esconder alguma coisa, você tenta ocultar, mas de repente na conversa, você de repente solta que eles chamam de ato falho, quer dizer, deixou sair alguma coisa que estava lá escondido dentro de você. Então, queridos, do que o coração está cheio, isto vai se exteriorizar, hoje ou amanhã. Então, isto é uma verdade. Então, sabendo disso, e nós estamos tratando na lição de hoje da questão do domínio da mente, eu preciso encher minha mente, encher o meu coração de coisas boas. Do que o coração está cheio, a mente, do que o coração está cheio, nós vamos exteriorizar. O texto diz que a boca fala do que o coração está cheio. Em terceiro lugar, muito parecido esses três tópicos aqui, a mente como uma usina de processamento do que vemos, daquilo que nós contemplamos. Você veja que Adão e Eva, quando Deus os colocou lá no Jardim do Éden, nós vamos ver lá em Gênesis, Deus colocou uma árvore no jardim e disse que desta árvore eles não poderiam comer. Não podiam chegar a essa árvore e comer desta árvore. E a Bíblia diz que vendo a mulher, com a tentação de Satanás ali travestido de serpente, e com a tentação de Satanás, e a Bíblia diz que a mulher olhando para o fruto e vendo que era bom, a aparência do fruto, de repente era um fruto gostoso, pela aparência, ela então é induzida a comer daquele fruto. Então, meu querido, é muito interessante, a gente ter muito cuidado também com o que a gente vê. Muitas vezes a gente está contemplando muita coisa que não traz edificação. Os olhos, alguém diz, são a janela da alma, por aqui entra. A Bíblia diz que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será bom. Mas se os seus olhos forem maus, você está em trevas, e quão densas são essas trevas. Então a mente, ela é uma usina, entre aspas, que processa aquilo que nós vemos e aquilo que nós contemplamos. Ora, aquilo que eu mais vejo, certamente irá dominar a minha mente. Aquilo que eu menos vejo, a que menos dou atenção, certamente não irá dominar a minha mente. Aqui, versículo o ponto número 3. O ponto número 4, que eu quero deixar para você guardar também, eu coloquei aqui, bons alimentos para a mente. Nós vamos ver aqui no versículo 8 de Filipenses 4, que Paulo diz assim aos irmãos, olha irmãos, quanto ao mais, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Então, Paulo está sugerindo aos filipenses que eles alimentem a sua mente, em primeiro lugar, com a verdade. A mentira, os antigos já diziam, a mentira ela tem pernas curtas. Nós servimos a Jesus e Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus é a verdade. Quem segue a Jesus está no caminho da verdade. Os mentirosos, a Bíblia vai dizer que eles são filhos do diabo, porque o diabo é mentiroso desde o princípio, quando ele mente, fala do que lhe é próprio, e ele é o pai
da mentira. Não é? Se você começa a andar muito com mentiroso, daqui a pouco você está sendo um mentiroso. Se você acostuma a mentir, daqui a pouco a mentira já não está mais lhe incomodando. Não é? E há pessoas que são tão mentirosas que elas contam uma mentira e se você não acreditar, elas ficam com raiva de você. Mas Paulo vai dizer que um bom alimento para a mente é a verdade. Seja verdadeiro, né? Os que são verdadeiros são seguidores de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Também ele diz aqui, algo que você deve pensar também, naquilo que é honesto. Né? O que é honesto? Pense no que é honesto. Seja honesto e a honestidade vai alimentar a sua mente. Também na justiça. Olha, irmãos, Paulo vai dizer, tudo que é justo, pense nisso. Nós vivemos em um mundo de injustiça. Eu sempre digo, não gosto de ser injustiçado, não gosto de injustiçar ninguém e não gosto de ver ninguém cometendo injustiça com ninguém. Eu acho que a gente deve ser justo. É um traço do verdadeiro cristão, né? A injustiça, irmãos, a injustiça, ela caminha muito em pé de igualdade com a mentira. Né? A injustiça, né? Alguém é digno de um prêmio e a gente não dá esse prêmio. Ou alguém que não merece o prêmio, né? E a gente pega e dá o prêmio para ele. O nome disso é injustiça. Nós estamos cansados no nosso Brasil, estamos cansados no nosso meio religioso, né, de tanta injustiça. Mas o Senhor, Ele é justo, não é? E Ele quer que nós nos alimentemos, né? Paulo vai dizer, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo. Também fala aqui da pureza. Vivemos num mundo onde a imoralidade está campeando em todas as áreas. Não quero aqui sair detalhando, né? Mas um mundo onde muitas vezes quem é puro é taxado de otário, é taxado de besta, como nós dizemos aqui no Nordeste, né? Então, nós precisamos cuidar disso, né? Jesus disse assim, bem-aventurados são os limpos de coração. Bem-aventurados os limpos de coração, ou os puros de coração, porque eles verão a Deus. Então, pureza, amor, né? O que é amor, irmãos? Amor é a gente, não é sentimento por uma pessoa, são ações que nós cometemos em relação a esta pessoa. Você pode até não ir muito com a fachada da pessoa, mas as suas ações para com essa pessoa são ações benignas. O nome disso é amor. Não é? Pensar também nisto, tudo que é de boa fama. Boa fama, eu digo sempre, o bom nome. Nosso pastor, que eu citei no início, pastor Zeneca, ele contava muita história, e ele disse que 3 amigos viajavam juntos, durante muito tempo eles viajaram juntos. E aí, um dia resolveram se separar. E um disse assim, eu não sou muito difícil de encontrar, porque aonde você vir uma fumaça, eu vou estar por ali. O meu nome é fogo. Né? Pronto, meu nome é fogo. Quando você vê uma fumaça, alguma coisa, eu estou por ali. O outro disse assim, olha, eu também não sou muito difícil de achar. Não é? Quando você observar um vale, alguma coisa, geralmente eu estou por ali. O meu nome é água. Não é? Aí o terceiro amigo disse, olha, eu já não sou assim tão fácil de encontrar. Quem me encontrar, fique comigo, conviva comigo, esteja juntinho comigo, porque quando esta pessoa me perde de vista, eu sou muito difícil de encontrar de novo. Aí disseram, como é seu nome? Ele disse, meu nome é Bom Nome. Não é? Então, o bom nome, não é? A boa fama, não é? Você tem um nome, eu tenho um nome, e nós precisamos prezar por isto, porque é algo
difícil de encontrar. E quando nós perdemos, nós não tornamos a encontrá-lo novamente. Paulo vai dizer que o que é de boa fama, não é? Tudo que é de boa fama, nisso pensai. Né? E também as virtudes, tudo que é virtuoso. Ou seja, irmãos, Paulo vai dizer aqui, quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Eu penso que Paulo está dizendo, pense naquilo que promove edificação. Há muita coisa no nosso mundo contemporâneo que estão disputando nossa mente. Muita coisa. Principalmente nós somos da era, né, a era da mídia, né? Então são propagandas. Uma pessoa que assiste televisão constantemente, ela é bombardeada por milhares de propaganda, né, de sugestões e de tanta coisa. Se nós não tivermos cuidado, irmãos, daqui a pouco a nossa mente está confusa, né, e a gente mal alimentado mentalmente falando. Mas aqui ele dá, né, uma receita do que nós devemos pensar. Eu até coloquei aqui como um subtópico desse tópico, nossas companhias distribuem alimento para as nossas mentes. Tanto o que lemos, como o que assistimos, como as companhias. Né? Alguém dizia, né, diga-me com quem tu andas e eu direi quem tu és. Né? Os antigos diziam, quem se mistura com porco, farelo come. Outros diziam, andorinha que voa com morcego, dorme de cabeça para baixo. Né? E a Bíblia diz que as más companhias corrompem os bons costumes. Não é à toa que o Salmo, né, Salmo 91, Salmo 1, ele diz assim, bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, né? Não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Eu poderia parafrasear e dizer, bem-aventurado é o varão que não anda mal acompanhado, mas que toma como companhia a palavra do Senhor. Não é à toa que lá em Josué 1, versículo 8, está escrito, né? Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas o cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e então prudentemente te conduzirás. Então, queridos, temos que buscar bons alimentos para a mente, né? Bons alimentos. Quinto lugar, eu coloquei aqui, até porque no versículo 6 está dizendo assim, não estejais inquietos por coisa alguma. Você pode pegar esse versículo, desculpem que hoje a minha garganta não está muito boa, e colocarmos aí ansiedade como fruto do congestionamento mental. Ansiedade, preocupação, né? A preocupação já está dizendo, é ocupar-se previamente. Tem gente, irmãos, que a chuva ainda está em outro estado e ele já está tirando a roupa do varal. Existem pessoas que estão com a mente congestionada pela ansiedade. E nós vamos aprender, nós vamos ver aqui no tópico 3 e subtópico 2, que diz assim, quem tem uma mente guiada por Cristo não se desespera, antes as suas petições são levadas à presença de Deus pela oração e súplicas com ação de graças. E esse texto aqui me faz lembrar do texto clássico de Mateus capítulo 6, quando Jesus vai dizer, não estejais ansiosos, né, por coisa alguma. Não é? E Jesus observa que eles estão preocupados com o que vão comer, com o que vão beber, com o que vão vestir. E Jesus diz assim, vocês estão preocupados com o que vão comer?
Observem os pássaros que não plantam, né, não colhem, não ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celestial os alimenta. Não vos preocupeis com o que haveis de vestir, porque vocês devem olhar para os lírios dos campos. Eles não tecem, não fiam, não é? E contudo, nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles, não é? E essa erva, não é? Essa planta nasce hoje e vem o sol, ela seca, murcha, seca e morre, não é? E vocês não valem mais do que essas plantas, mais do que as ervas do campo? Vocês valem muito mais. Então Jesus estava dizendo, busque então o reino de Deus em primeiro lugar e as demais coisas vos serão acrescentadas. Jesus sempre ensinou a não estarmos com a mente congestionada pela ansiedade. Nós temos muita gente, irmãos, o título da lição fala, quem domina sua mente. Pode ser que pessoas estejam, irmãos, com a mente dominada por fantasmas. Porque ansiedade não é nada mais, nada menos do que fantasma. Muitas vezes a pessoa está ansiosa por uma coisa que provavelmente vai acontecer. Eu li certa feita num comentário que alguém dizia assim, que 90% das nossas preocupações, elas nunca vão acontecer. Então, meus irmãos, a gente precisa aprender, em meio a esse congestionamento externo que nós temos, nós mantermos a paz espiritual. O Salmo 23 diz, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me leva para os pastos verdejantes, ele refrigera a minha alma, né? Ele me leva para junto das águas tranquilas. Então, se o Senhor é o teu pastor, você deve descansar no Senhor, não é? Confiar no Senhor. Salmo 37, versículo 4. Eu gosto muito do Salmo 37 porque ele tem textos que são tranquilizadores para que eu não fique com uma mente congestionada pelas preocupações e pela ansiedade. Salmo 37, versículo 4 diz assim, deleita-te no Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. No versículo 5, ele diz assim, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Versículo 23 tem outro texto muito especial, que diz assim, os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor. E o versículo 25, um texto maravilhoso, ele diz assim, fui moço e hoje sou velho, nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Ora, Salmo 46 vai dizer, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Salmo 125 vai dizer que os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Irmãos, é uma injeção atrás da outra, de ânimo, né, de tranquilização para a tua alma. Né? Então, a ansiedade é fruto do congestionamento mental. Peça para Deus limpar a sua mente, tirar toda a preocupação, tirar toda a ansiedade. Não é? Há pessoas que já estão vivendo uma época que aí já é um avanço de depressão, que já estão vivendo até a síndrome da perseguição. Estão imaginando que alguém está lhes perseguindo. O que é isso, irmão? Uma mente congestionada com coisas que não são boas. Mas encha a tua mente de Bíblia, de textos bíblicos, de testemunho, de coisa boa. Não é? E esse coração cheio de coisa boa, essa mente cheia de coisa boa, vai transbordar de coisas boas em tua vida. Coloquei também aqui o número 6, uma mente formada pelo ensino. Olha, o que é que Paulo vai dizer no versículo 9 do texto. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. O que é isso, irmãos? Uma igreja, a igreja de Filipos, né? Os filipenses,
Eles haviam aprendido, haviam recebido instruções de Paulo, haviam ouvido os ensinos de Paulo, visto o testemunho de Paulo, e Paulo disse: o que vocês viram em mim, isso façam, e o Deus de paz será convosco. Ele está dizendo aqui, uma mente que é formada pelo ensino. Nós temos falado muito isso aqui nos vídeos. Olha, meu querido, não desperdice a oportunidade de estar matriculado em uma escola dominical, de estar nos cultos de ensino da tua igreja, de ler a Bíblia. Cultive o hábito de ler sua Bíblia todo ano. Não é? Também compre bons livros, né? Estabeleça em 2019. Em 2019 eu vou ler 10 livros bons, de autores bons que nós temos aí. E você faz uma boa seleção e você vai ter uma mente formada pelo ensino. Foi o que Jesus mais fez durante o seu ministério, foi ensinar, porque ele sabia que uma mente ensinada, um coração exercitado pelo ensino, é um coração, é uma vida que vai frutificar para a glória de Deus. Muito bem, vamos correr. Em sétimo lugar, mente e espírito convivendo equilibradamente. Nós geralmente denominamos a alma, não é? Dessa questão da mente, da volição, do desejo, não é? Dos pensamentos, das elaborações, nós chamamos isso de alma. E espírito, nós chamamos essa outra parte da tricotomia humana, que é voltada para Deus, voltada para a adoração e etc. Muito bem, mas a mente e espírito, eles devem conviver de forma equilibrada. Eu coloquei aqui o título de um livro do John Stott, que ele diz assim: crer é também pensar. Não é? Porque às vezes nós vivemos uma religiosidade irracional, uma religiosidade, irmãos, sem edificação. Nós temos dito muito isso na igreja. Olha, irmãos, um culto deve ser um culto alegre, deve ser um culto onde a gente seja entusiasmado, seja motivado. Agora, nós não podemos ficar apenas no campo das emoções e desprezarmos a razão, não é? Paulo vai escrever aos Romanos no capítulo 12 e o versículo 1, e ele vai dizer assim: rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto, ou que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Eu não tenho bem agora o endereço, mas, se não me engano, foi Pedro que escreveu, e ele diz que nós devemos estar prontos para dar uma resposta quando alguém pedir a razão da nossa fé. Ora, a gente vive uma dimensão espiritual, né? Mas nós temos uma mente que pensa, que projeta, que elabora, que faz a sua crítica, não é? Tanto do outro como a sua autocrítica, né? Então, a mente e o espírito devem conviver de forma equilibrada. Isso aqui é muito interessante. Nós não temos a mente, né, simplesmente para pensarmos as coisas daqui, para somarmos 2 mais 2, 4, para lermos um texto. Não, a nossa mente foi dada por Deus para que a gente racionalize também o nosso culto, né? Para que a gente entenda o que a gente está fazendo, né? Que você, quando for a um culto, você não vá simplesmente para ser dominado pela alegria do culto. O culto foi bom, meu irmão? Foi muito bom, pastor. Foi bom. E o que foi que você aprendeu? Não aprendi nada, né? O culto foi muito bom. Eu me lembro que um jovem me disse que foi a um congresso e o pregador disse que estava tão cheio que não ia nem ler a Bíblia, né? Então você veja só, mas o jovem que cria, mas também pensava, ele disse: não, esse negócio não está certo. Né? Como é que vai ter um culto onde você não vai ler a palavra? Então nós temos que ter essa mente, né? Principalmente, queridos, hoje que nós estamos vivendo uma época de muita propaganda fácil, de muita oferta,
de muita gente vendendo gato por lebre e muito irmão que não tem um senso crítico, que não pensa, tem acompanhado essa turma aí e tem se dado mal. Então, mente e espírito devem conviver equilibradamente. Uma outra coisa interessante que eu coloquei aqui no 8º ponto é uma mente cativa ao Senhor. Eu vou ler essa referência, segunda carta de Paulo aos Coríntios. E se você está aí com a sua Bíblia, você pode acompanhar, que fala da mente cativa a Cristo. Vamos ver, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10. Segundo aos Coríntios, capítulo 10, versículos 4 e 5. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Olha aí, conhecimento. E levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo. Ou levando cativo todo conhecimento à obediência de Cristo. Eu quero me firmar neste texto para colocar aqui uma mente cativa ao Senhor. Vamos ver aqui o tópico 3, ponto número 1 e ponto número 2. Como é que diz aqui na nossa lição? Tópico 3, o sentimento de alegria. Regozijai-vos é uma saudação grega, mas aqui Paulo exorta os filipenses e todos os cristãos à alegria. O apóstolo acrescenta, sempre no Senhor. O Senhor Jesus é a fonte inesgotável de todo gozo e alegria. E isso dá à saudação um sentido completamente novo. É quando Paulo vai dizer aos filipenses, regozijai-vos ou alegrai-vos no Senhor. Por quê, meus irmãos? Porque nós vemos muito essas expressões, em Cristo, no Senhor, não é? Posso tudo naquele que me fortalece. Não é? Então, toda a nossa vitória está em estar atrelado ao Senhor Jesus Cristo. Jesus disse que é a videira, nós somos as varas, todo aquele que está em mim, disse Jesus, e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Então, queridos, a nossa mente deve estar conectada a Cristo. Há até referências que dizem que nós temos que ter a mente de Cristo. O que é isso? É uma mente dominada pelo Espírito Santo, uma mente dominada por Cristo, uma mente que recebe orientações do Senhor Jesus Cristo. Na conclusão também, eu mencionei aqui alguma coisa muito interessante desse 8º ponto, que diz assim, há pontos na fé cristã que são inegociáveis, e quem é dominado pelo Espírito não abre mão de sua fé, nem cede 1 milímetro sequer de sua fidelidade a Deus. É esse Espírito que domina a mente dos crentes fiéis em Cristo Jesus. Aqui está uma síntese do que eu quero dizer com uma mente cativa ao Senhor. 9º lugar, uma mente transformada pelo Senhor. Aqui, irmãos, é algo que nós precisamos comentar, porque esta questão da mente não é só uma questão de esforço humano. Aliás, isso, teologicamente, é bom que se frise essa discussão, porque tem muita gente querendo levar uma vida espiritual, fazer uma obra espiritual na força do braço, e não dá. Por exemplo, novo nascimento não é uma obra de esforço humano. Novo nascimento ou regeneração é uma obra realizada única e exclusivamente pelo Espírito Santo. E o que é isso, pastor? Regeneração é uma transformação radical feita pelo Espírito de Deus até o tutano do homem. Né? Então, nisto aí, irmãos, leva a reboque a mente. Uma mente
transformada. Não é uma sugestão, não é, a partir de hoje vou mudar minha mente. Não, a gente pode até alimentar a mente com o que é necessário, isso é você que tem que fazer. Com o que eu vou alimentar a minha mente, no que eu vou pensar, no que eu vou gastar mais tempo ocupado com a minha mente. Essa decisão é sua, mas existe algo mais profundo, que é uma mente transformada pelo Espírito Santo. Olha o que diz aqui a lição na parte da interação com o professor. Quem viveu o milagre do novo nascimento recebeu o processo de metanoia, isto é, transformação plena da mente e do pensamento, algo que só o Espírito Santo pode fazer. Pronto, fechou aqui a questão. E mais embaixo vai dizer, Jesus realmente é Senhor do seu pensamento? Então, quando Ele vem e domina todo o nosso ser, a isso nós queremos denominar uma vida cheia do Espírito Santo. Quando Ele domina todo o nosso ser, não é? Então Ele agora passa a ser, obviamente, né, irmãos, Senhor também do nosso pensamento. E em 10º lugar, uma mente sã em um ambiente são. 10º ponto aqui, também no tópico 3. Nós achamos aqui alguma coisa interessante para a gente mencionar para os irmãos. Então nós temos aqui no tópico 3 a questão da mente de Cristo. Então, veja só, uma mente sã em um ambiente são. Nós vamos ver aqui a questão da recomendação de Paulo, regozijai-vos, não é? O sentimento de alegria, não é? Temos aqui no subtópico 2, nossa gratidão a Deus. Os filipenses viviam num clima de perseguição religiosa. Paulo estava na prisão, mas nada disso era problema suficiente para roubar a alegria dos crentes. A alegria do Senhor é a vossa força, diz Neemias no capítulo 8, versículo 10. E a paz de Deus. O termo noema, pensamento, mente, diz respeito à faculdade geral de julgamento para tomar decisões no sentido de bem ou mal, de certo ou de errado. Então nós temos a alegria, a gratidão e a paz de Deus no nosso coração. Ora, irmãos, uma mente sã, uma mente bem alimentada, ela vai produzir bom resultado para o corpo, porque há um adágiozinho que diz assim, mente sã, corpo são, não é? Como também, irmãos, uma mente sã, uma mente sadia, uma mente alimentada por coisas boas, ela também vai influenciar o ambiente onde nós estamos. Você veja que às vezes nós estamos num ambiente com tanta gente alegre, de repente chega alguém com pensamento negativo, chega alguém com com insatisfações, chega alguém com críticas descabidas, e aquilo que estava num ambiente tão bom, agora passa a ficar um ambiente ruim. Então, meus queridos, uma mente, né, dominada por coisas boas, ela vai produzir coisas boas também no seu ambiente. E nós temos muita coisa boa. Na leitura, irmãos, a parte que já citamos os 10 tópicos, mas nós temos aqui o versículo 4 que diz, regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, regozijai-vos. Daqui eu diria, tenha uma mente alegre. Tenha uma mente alegre. É tão bom você estar junto com pessoas que têm uma mente, né? E se essa mente é alegre, ele vai exteriorizar isso e vai produzir alegria no ambiente. O versículo 5 diz, seja a vossa equidade notória a todos os homens. Não é? Fruto também de uma mente, né? Uma mente que tem equidade. E isso é notório a todos os homens, isso influencia o ambiente. Não estejais inquietos por coisa alguma, versículo 6. Não tenha uma mente inquieta, né? Uma mente preocupada, uma mente deprimida,
não é? Uma mente inquieta mesmo, né? Inquieta, ansiosa, esse era o termo que eu queria encontrar, uma mente ansiosa, não tenham. Versículo 7 diz, a paz de Deus que excede todo entendimento guardará os vossos corações, que você tenha uma mente cheia de paz. A Bíblia chama e diz, né, Jesus falando, bem-aventurados pacificadores, não é? Bem-aventurados pacificadores. Depois, no versículo 8, ele vai falar, quanto ao mais, irmãos meus, tudo que é verdadeiro, já falei, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, nisso pensai. Se há alguma virtude, nisso pensai. Ocupe sua mente com aquilo que produz edificação. E eu fecho, não é, o nosso comentário com esta frase que me veio à mente ontem, enquanto nós estudávamos. Aquilo em que você mais pensa é aquilo que você é. Que Deus nos abençoe, meus amados. Fica aí esse comentário simples. Acredito que algumas ideias aqui podem te ajudar, né? Que Deus assim te abençoe. Até o nosso próximo vídeo na próxima semana, não é? Se você ainda não se inscreveu, né? Você pode dar uma olhadinha aí embaixo, você vai ver aí, inscreva-se. Você pode se inscrever, não é? Também acionar ali o sininho para poder você receber as notificações semanais. Pode dar o seu like aí, compartilhe esse vídeo e também deixe aí o seu comentário, que para nós vai ser de muita valia. Que Deus assim nos abençoe, receba um abraço carinhoso do pastor Valdo Pereira e até o nosso próximo vídeo.